Prezados irmãos, é muito importante todos nós aqui presentes, neste momento, refletir mais uma vez sobre a presença dos santos e anjos que estão conosco. E no momento em que nós conseguimos se conectar de verdade com esses santos e com esses anjos, é como se nós abríssemos a porta do nosso coração para que a palavra de Deus entre na nossa alma e penetre as profundezas do nosso espírito, de maneira que fique gravado o que a gente aprende na igreja. E assim, irmãos, temos a oportunidade de meditar nessa mensagem tão linda que nos leva a meditar a respeito da missão da Igreja Apostólica. Quando nós ouvimos falar Igreja Apostólica, a primeira impressão, ou o conceito, ou o significado que vem, para muitos é a organização religiosa, a igreja onde, irmãos, está escrito Igreja Apostólica, os templos e muitas outras coisas mais vêm em nossa mente. Mas, para ser objetivo no significado da missão, quando nós falamos a missão da Igreja Apostólica, nós podemos considerar que a missão da Igreja Apostólica é a nossa missão. É a missão que cada um de nós recebemos e aceitamos quando se batizamos, porque fizemos um voto, porque prometemos ser fiel até o fim, prometemos ser sinceros, justos, leais, obedientes à doutrina, à disciplina de nossa igreja. E a partir do momento que nós fizemos este voto, nós se comprometemos em servir a igreja, em servir o reino dos céus. Porque é verdade, irmãos, quando esta igreja, ela teve o seu princípio, o seu início, através daquele casal, que foi a missionária Odete e o bispo, eles tiveram um desejo muito grande mesmo no coração de formar uma igreja para Deus, uma igreja onde realmente Deus pudesse estar presente, onde as pessoas pudessem realmente ser preparadas para os céus. E, irmãos, aconteceu que Deus providenciou tudo, que a Santa Avó Rosa conhecesse aquele casal, e através da Santa Avó, o nosso Deus, através de Jesus, irmãos, implantou em nossa igreja doutrina, disciplina, tudo o que nós temos, nos deu a base, nos deu o alicerce, nos deu a fé, nos deu a direção espiritual que precisamos para preparar nossa alma, para verdadeiramente sermos santificados, irmãos. E a Santa Avó Rosa nos ensinou detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Temos também como significado a missão da igreja: pregar doutrina, disciplina. No primeiro momento nós pensamos pregar através do púlpito, dos púlpitos de nossa igreja, pregar através do programa A Hora Milagrosa. A igreja tem a missão de divulgar o Evangelho. Mas o que nós devemos pensar também? Que além de pregar dos púlpitos, além de pregar através do programa A Hora Milagrosa, principalmente precisamos pregar com a vida, com o nosso exemplo, porque senão iremos cair em contradição. Pregamos uma mensagem tão linda, pregamos um evangelho puro, cristalino dos céus, e vamos viver o contrário? Vamos fazer diferente? Qual é o grau de credibilidade, de confiança que nós vamos ter como igreja, como organização religiosa, se nós pregarmos uma coisa e a igreja, o povo, os fiéis viverem outra?
Então nós precisamos entender, a igreja foi formada com o objetivo de criar filhos para Deus, santos para os céus. Recebemos doutrina, recebemos disciplina. O nosso santo irmão Aldo, por 44 anos, pôde, irmãos, consolidar de forma muito perfeita os ensinos de nossa igreja, para que a igreja pudesse verdadeiramente, irmãos, estar preparada enquanto doutrina, enquanto disciplina, regras para seguir em frente. Não nos falta nada. Só não é santificado nesta igreja aqueles que não querem ou aqueles que não buscam a se preparar. Mas, irmãos, pensando nessa mensagem e na missão de nossa igreja, na missão que cada um de nós temos, é importante nós entendermos que temos uma responsabilidade muito grande. Muito, mas muito grande mesmo, que às vezes a gente não para pensar, não passa pela nossa mente a responsabilidade que tem cada apostólico. Desde que seja apostólico, não importa qual é o ministério, tem uma responsabilidade muito grande, irmãos. Às vezes muitos dividem opiniões, até falando: ah, mas fulano é só membro. Ah, mas fulano ele é corista. Ah, o pastor não, o pastor ele prega a doutrina, ele sobe no púlpito, o pastor ele precisa sim ser um exemplo. E muitos têm uma impressão de que, dependendo da função que nós exercemos na igreja, a responsabilidade é menos, no sentido de obediência, de consagração, mas isso não é verdade. Porque depois que chegar no final, todos nós vamos querer os céus. E para nós alcançarmos os céus, todos nós, no exercício da nossa caminhada, da nossa jornada, precisamos ser obedientes. É claro que cada um, dentro das suas atribuições na igreja, das suas responsabilidades, irmãos, mas quanto à obediência, à consagração, o preparo, é de toda a igreja. Não existe, irmãos, nós pensarmos: ah, mas fulano é só membro, ele não tem tanta responsabilidade de obedecer. Tem sim, porque, irmãos, nós somos o espelho da igreja. Nós somos, irmãos, as pessoas que refletem a imagem em primeira mão de nossa igreja. Não podemos de modo algum pensar, irmãos, que a nossa vida não reflete onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós moramos, com os nossos vizinhos. Reflete, irmãos, porque nós temos condições de verdadeiramente brilhar, irmãos, de forma a não ser melhor do que as pessoas, mas de forma a ser alguém que demonstre amor no coração, alguém que tem caridade, alguém que se expressa de forma gentil, de forma educada, de forma a respeitar os direitos das pessoas, de forma a respeitar a fé das pessoas, o jeito das pessoas, de forma a viver, irmãos, sendo a imagem e a semelhança de Deus, sendo parecidos com Deus, irmãos, não só na fisionomia, mas nas atitudes, nos nossos procedimentos, no nosso agir, no nosso falar, irmãos, no nosso jeito de conviver com as pessoas, com a nossa própria família, lá no trabalho. Irmãos, se tem algo que pode ser lindo, é as pessoas poderem olhar para um apostólico e encontrar atitudes que representem verdadeiramente os céus. É o patrão poder olhar para o seu empregado e dizer assim: este meu funcionário, eu gosto muito dele, ele é honesto, ele é sincero, eu nunca vi ele falando um palavrão, eu nunca vi ele brigando com ninguém, eu nunca vi ele falando mal da vida de ninguém.
Eu nunca vi ele usando roupas escandalosas, roupas extravagantes. Mas eu sempre vi uma pessoa com o comportamento de alguém que verdadeiramente é de Deus. E às vezes muitas pessoas dizem, quando essa pessoa chega junto com ela muita paz. Parece que chega muitos anjos junto com essa pessoa. Muitos lá fora dizem isso. Porque, irmãos, é diferenciado. O apostólico obediente consagrado, ele ajuda o nosso Deus, irmãos, a mostrar a sua obra, a sua igreja. Ele exerce realmente a missão de poder distribuir a todas as pessoas uma pregação através da sua própria vida. Aí nós descobrimos que todos nós pregamos, que todos nós somos pregadores do Evangelho. Pregamos de formas diferentes muitas vezes, mas, irmãos, somos pregadores do Evangelho. Às vezes, para pregar, não precisamos dizer uma palavra sequer. As nossas atitudes mostram. De repente, muito mais do que até muitas e muitas palavras. Por isso que, quando nós temos consciência da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com Deus, nós não levamos uma imagem negativa de nossa igreja. Porque sabemos, a doutrina é pura, a disciplina é cristalina, é dos céus, é a base do nosso preparo, é a base da nossa santificação. Mas, irmãos, as pessoas vão conhecer nossa igreja, muitas vezes, através de nós, de como nós vivemos. Agora, irmãos, imagine uma situação. Nós moramos em um determinado lugar e a semana toda brigas, confusões, quebra-pau dentro de casa, um acusando o outro, um brigando com o outro. E depois sai todo bonitinho para ir para a igreja. O que as pessoas vão pensar? Esse pessoal, eles estão, não sei o que eles estão pensando, né? As pessoas vão pensar assim, o que eles estão fazendo? Será que eles acham que vão para o céu desse jeito? E muitas pessoas até podem pensar assim, né? Se o reino dos céus for desse jeito, eu não quero ir para os céus. Se o reino dos céus for brigas, confusões, falatórios, não. Mas nós sabemos que o reino dos céus, irmãos, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, de harmonia, de felicidade. E que os briguentos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que condenam as pessoas, que julgam, que falam mal, aqueles que, ao invés de cuidar da sua vida, preparar a sua alma, o seu espírito, esses não terão direito de ver a glória de Deus, porque estão na contramão do objetivo de Deus, estão na contramão, irmãos, da vontade de Deus salvar. Porque quando nós falamos mal de alguém, é como se nós estivéssemos falando para Deus assim: olha, Deus, o Senhor valoriza muito o ser humano, mas para mim o ser humano não vale nada. Ou seja, é como se nós estivéssemos contrariando aquilo que Deus tem como maior objetivo e aquilo que Deus tem como maior riqueza, que é o ser humano. Aquela pessoa que você fala mal dela, aquela pessoa que você está brigada, aquela pessoa que te fez algo que você não gostou, Deus quer salvar também aquela pessoa. E quando nós agimos de forma, irmãos, a criticar, de forma a guardar ressentimentos em nosso coração, nós, ao invés de ajudarmos a salvar, nós lutamos o contrário. Então precisamos pensar muito, irmãos, na nossa missão. Será que lá no seu trabalho, será que lá na escola, na faculdade, na rua e na sua casa, será que as pessoas que te conhecem, será que as pessoas que te conhecem podem olhar para você e ter
em você referência de uma vida com Deus? Vamos pensar nisso. Será que as pessoas que nos conhecem, muitas pessoas não sabem que nós somos de uma igreja, mas será que essas pessoas, elas podem olhar para nós e falar assim: olha, eu quero fazer de tudo para agir assim como você age, eu quero fazer de tudo para ter as mesmas atitudes que você tem? Será que as pessoas podem ter, irmãos, essa imagem de nós? Ou uma imagem diferente daquilo que era para nós termos? Então, é importante nós pensarmos que assim como nós podemos ajudar a salvar, nós também podemos ajudar a condenar. E quando nós ajudamos uma pessoa a perder sua salvação, o nosso julgamento no dia final da nossa existência na terra será muito pesado, será muito difícil nós conseguirmos herdar a salvação. Então, irmãos, às vezes a gente não pensa por esse lado, a gente não pensa nisso, mas é muito sério, é muito, muito, muito sério. Porque às vezes a gente vive muito pensando nas coisas dessa terra e muito pouco pensando no bem-estar das pessoas, muito pouco pensando na salvação das pessoas ou até mesmo na nossa própria salvação. Então acredito que este ano de 2020 deverá ser um ano muito abençoado, um ano muito bom, um ano de muitas bênçãos, mas que, se nós quisermos verdadeiramente estar mais próximos dos céus este ano, que a gente possa fazer na nossa vida um planejamento espiritual. Porque às vezes a gente planeja, irmãos, muitas coisas materiais, é verdade. E é bom organizar a vida material, fazer um planejamento, né? É importante. Tem os compromissos, tem os serviços, tem a sua vida em particular, é importante. Mas não deixe em último plano, não deixe para depois aquilo que deve ser primeiro, a sua vida espiritual. Analise o ano de 2019 e pense: será que os 365 dias do ano a sua pessoa orou todos os dias? Ou os 365 dias do ano a sua pessoa pode dizer assim: se passou um ano e que eu me lembro, eu fiz uma oração, eu fiz 2, 3, de forma que eu consigo contar quantas orações eu fiz, de tão pouco que eu orei, de tão pouco que eu busquei a presença de Deus para a minha vida, para a minha casa, de tão pouco que eu pedi para a Santa Avó, para o Santo Irmão Maldo. Então, que este ano nós possamos ter este planejamento. Eu quero orar todos os dias, quero ter mais paciência, quero ter mais sabedoria, eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Este ano eu quero preparar mais a minha alma, eu quero de verdade deixar dos costumes que não são bons. Se preciso for, irmãos, pegue uma caneta, um papel, uma agenda, escreva lá os defeitos que você tem que melhorar, que não pode continuar desse jeito. Peça para Deus te ajudar, peça para Jesus, a Santa Avó, a Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Maldo. Eles vão nos ajudar, irmãos. Mas precisa encontrar em cada um de nós humildade para reconhecer o que nós precisamos melhorar. Eu sempre me apego com as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele nos ensina a participar da Santa Comunhão. Ele diz: uma das grandes verdades, antes de participarmos da Santa Comunhão, isso serve para a nossa vida no dia a dia também. Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, um exame. Quando nós falamos em check-up, quando nós falamos em exame, em consulta, o que nós entendemos com isso?
para descobrir o que está acontecendo. Então, olhar, fechar os olhos, olhar para a nossa alma, olhar para a nossa vida, olhar para as nossas atitudes, como que a gente está tratando a família, como que a gente está tratando os irmãos na igreja, como que a gente está obedecendo, estamos obedecendo ou não, fazer uma análise. Mas é interessante que ele diz para nós fazermos essa análise em nós e não nos outros. Por isso que ele frisa, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. É como se ele dissesse assim: cada um faça a sua parte, cada um faça esse exame na sua consciência, na sua vida, e não queira fazer um exame na vida do outro, porque a vida do outro nós pouco sabemos. Aquilo que nós vemos, nós não temos o direito de chegar a uma conclusão, de poder julgar aquela pessoa, porque que nós não temos o dom para conhecer o coração de ninguém, e outra, que Deus não nos deu o direito de julgar a vida de ninguém. Então é a nossa vida. Com isso a gente cresce, a gente se torna luz para clarear as trevas de muita gente. Então, irmãos, que este ano comece, já começou, mas que comece para todos nós de forma a pensarmos muito na nossa vida espiritual, até mesmo porque nós não sabemos quanto tempo temos ainda para viver nessa terra. Irmãos, agora nós vamos passar para a parte final da nossa reunião de oração. Desde já eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a atenção, a reverência de cada um dos irmãos, a presença. Que os irmãos sejam muito abençoados pela Santa Avó, pelo nosso Santo Irmão Aldo. Logo mais nós teremos a oportunidade de fazer nossas orações. Irmãos, é um momento muito, mas muito importante que nós vamos ter. É importante que cada um feche os seus olhos, curve a sua cabeça, num sinal de reverência, de submissão a Deus. Irmãos, é um momento de nós conversarmos com Deus, momento de agradecermos muito, né? Agradecer pela família, pela vida, pela saúde, mas também é um momento da gente pedir mais força, mais fé, mais ânimo, mais entendimento, mais sabedoria. Então, vamos passar para essa parte. Eu convido os irmãos para se colocar em pé, por gentileza. Vamos cantar o hino número 97 do nosso cenário, Santos de Grande Poder. Jesus Cristo nos ouve nos céus, quando nós começamos a orar. Teu Espírito Consolador vem de lá para nos ajudar, sendo santo de grande valor, que compõe o poder do Senhor, manifesta a glória divina, nos guardando com seu grande amor. Vamos orar, irmãos, com muita reverência e fé.
Amém. Vamos cantar a seguir o hino número 118, intitulado Graças Te Damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vinda de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, no sábado nós teremos a nossa reunião normal e todos estão convidados para participar. Vamos orar agora para finalizar a nossa reunião. Altíssimo Deus, glorioso e eterno Pai celestial, onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor Pai que tudo pode, o Senhor Deus, que tem realizado em nossas vidas grandes maravilhas. Ó Deus, Deus de amor, Deus de perdão, de misericórdia e de justiça. O Senhor Pai, que criou os céus e a terra, que enviou os profetas, o Deus do profeta Daniel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou Jesus Cristo a esta terra, o Deus que nos deu nos dias atuais o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e o último profeta, o Santo Irmão Maldo. É ao Senhor Deus que nós rendemos neste momento toda a nossa adoração, toda a sinceridade da nossa alma. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos de todo o coração. E eu te peço, Pai, revista os nossos corações de mais fé, de mais amor, de mais misericórdia, de mais ânimo, de mais coragem, para prosseguirmos, Senhor, sempre honrando o Seu nome, obedecendo a doutrina de nossa igreja, a disciplina, para que possamos, onde estivermos, sermos um pedaço do reino dos céus, uma luz a brilhar, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo felicidade aos corações. Senhor Deus, eu peço neste instante também por aqueles que vieram aqui diante do altar e colocaram os seus nomes, Pai. Eu não sei o que eles estão pedindo, mas o Senhor sabe, conhece eles muito melhor do que eles mesmos, porque foi o Senhor que os criou. Abençoe, Pai, todos aqueles que sofrem, passam por dificuldades na vida, estão com muitas lutas e problemas. Santa Avó Rosa, profeta Santo Irmão Maldo, coloque as suas mãos sobre a vida destes, que eles possam vencer. E os meus irmãos que estão aqui, vieram participar desta santa reunião de oração. Santa Avó Rosa, retribua a cada um deles o esforço que fizeram para virem hoje participar dessa reunião. Abençoe a vida deles, Santa Avó. Abençoe a família, o trabalho, o emprego, mas abençoe também o coração, o espírito, para que sejam mais santificados, mais preparados para os céus. E nós agradecemos de coração por essa reunião. Agradecemos também, Santa Avó, por a senhora ter providenciado no dia de hoje uma consagração de uma criança, filha dos teus filhos. Santa Avó Rosa, eu te peço, abençoe sempre este casal, esta criança, que cresça no temor do Senhor e que viva todos os dias de sua vida para Deus. Obrigado, Pai,
pelo dia de hoje. Obrigado pelas vitórias. Obrigado por tudo. Te agradecemos e rendemos ações de graças ao Divino Espírito Santo. Amém.